Aqui a gente tá tendo uma Turtle Sup, né, que eu vou ensinar inclusive essa semana aqui para vocês no canal, tá? Está ótimo, Vitor, então eu vou seguir. É praticamente, pessoal, aqui a gente tá tendo uma acumulação muito grande no DXY, no índice do dólar americano, e essa acumulação, pessoal, significa pra gente praticamente o quê? Significa pra gente que isso aqui é geração de liquidez, tá? Muita grana presa no mercado dentro desse range aqui e dentro desse range aqui, liquidez que possa vir a ser capturada, né? E essa liquidez que possa vir a ser capturada, a gente está vendo em determinados momentos do mercado já a captura dessa liquidez, como por exemplo, se a gente for observar essa região aqui onde eu coloquei um X de 4 horas aqui, ó, esse spike, essa movimentação drástica que o mercado faz aqui para baixo, vocês observam que além de vir retestar esse order block aqui de 4 horas, ele também faz uma captura da liquidez desses fundos e manda o mercado para cima. O mercado chega aqui em cima, captura a liquidez desse topo, manda para baixo. O movimento de mercado volta aqui nessa região e captura de novo a liquidez desse low. E agora, o cenário que a gente tá para DXY, ele faz a captura desses lowers aqui, tá? Então a gente tem a captura do fundo do movimento nessa região aqui, ó. A gente teve uma movimentação de alta, essa movimentação não foi suficientemente forte para quebrar esse topo anterior e gerou uma captura de liquidez aqui embaixo. Então para a gente isso aqui já é um sinal de alerta, tá? Então eu gosto de fazer as marcações, né, dessas regiões de liquidez já para ficar salvo para mim, para observar essas regiões como possíveis regiões que o institucional vai mandar o preço do ativo, né? Então assim, é interessante vocês observarem isso. No mercado, a gente chama isso aqui de buy side liquidity, né? E aí a gente pode ver uma movimentação no mercado durante essa semana, no movimento em direção a essa região de liquidez aqui, tá? Então essa região de liquidez a gente pode enxergar como alvo, porque assim como regiões de oferta e demanda, isso aqui pra gente são ímãs no mercado, tá? Então isso aqui é um atrativo para o preço e principalmente depois de uma captura de liquidez linda que aconteceu aqui no DXY. Então a gente tem praticamente essa movimentação aqui no gráfico de 4 horas. A gente teve uma captura de liquidez, tem liquidez a ser comida lá em cima também e a gente está numa região que o preço está se estruturando já para alta, tá? Aqui no índice do dólar americano. Olhando isso, eu vou descer para os próximos tempos gráficos. Eu vou olhar como é que está isso em 2 horas, vou olhar como é que está isso em 1 hora, vou olhar como é que está isso no 30 minutos para a gente ter, né, uma dimensão melhor do que está acontecendo aqui com o mercado. Olhando aqui de fato, a gente já tem a marcação desse fundo aqui, que foi aonde a liquidez foi capturada. Para mim, isso aqui no mercado significa um fundo forte, tá? Por mais que a gente não esteja numa tendência principal aqui de alta, a gente está passando por um período de acumulação, mas entenda que esse movimento de queda que o mercado fez nesse ponto foi um movimento de captura de liquidez. Então a atuação do institucional nesse caso foi comer a liquidez dos compradores. E se ele quer comer a liquidez dos compradores, significa para a gente que a ideia dele é mandar o preço para cima. Então a gente tem que buscar em low time frame nesse caso grandes oportunidades para realizar as nossas compras, tá, no mercado, no caso aqui do DXY. Então isso significa para a gente que a gente pode ter uma valorização no índice do dólar americano perante as outras moedas, tá? Se eu descer para 15 minutos, deixa eu descer aqui para os 5 minutos para ficar bem mais claro, porque aqui a gente vê como é que foi a estrutura em low time frame, né? Então aqui a gente vê que o mercado ele faz as quebras de estruturas iniciais aqui, como o Change of Charter, e continua fazendo um movimento de alta para vir buscar inclusive esse topo aqui. Tá? Então a gente pode ver a movimentação da continuação dessa tendência em low time frame aqui de 5 minutos para vir buscar aquele range de liquidez lá em cima que a gente tem. Então acredito que a gente possa continuar aqui nesse cenário de acumulação, porém indo seguir agora para a direção dessa liquidez que já está estabelecida aqui em cima, tá? Então a gente faz o movimento de captura, manda para cima. Fez o movimento de captura aqui novamente, a intenção no mercado principalmente é mandar para cima. Deixa eu olhar agora no gráfico de 1 hora para ver se a gente tem alguns pontos de referência para levar em consideração, e a gente tem. Se a gente for olhar aqui, a gente também tem uma região de ineficiência, tá? No índice do dólar americano, que é praticamente isso aqui, ó. O mercado está vindo negociar agora acima da região de 50%. E aí, aqui em cima, a gente tem uma região, né, de order block vendedor, aqui nessa região, um order block de supply, né? Seria uma região de oferta para a gente. Então essa região de oferta a gente pode observar ela de duas formas. Uma,
A primeira é o preço indo em direção à região de oferta, que é praticamente o que está acontecendo. E aí, ó, dá outro estalo para a gente para prestar atenção nisso. Por quê? Eu falei que a gente acabou de ter um movimento de captura de liquidez. Então, a tendência principal do mercado é mandar o ativo na direção contrária à captura, que nesse caso seria para alta. Tá? Então o mercado já está mandando isso aqui para alta. Porém, a gente tem aqui uma região de supply. O que é que a gente faz nesse momento? Ah, Tony, aqui nesse cenário a tendência está de queda. Então, se fez a captura, o mercado ele pode invalidar essa região de supply? Pode, tá? Pode invalidar. Agora aí que está a questão da gente entrar diretamente numa região de supply ou esperar a movimentação do mercado dentro dessa região de supply em low time frame, porque aqui eu estou olhando no gráfico de 1 hora. E aí o que é que pode acontecer? A gente pode ter no gráfico de 15 minutos, por exemplo, uma mitigação dessa região de supply de 1 hora. Que é mitigação? Ele já ir fechar as ordens que estão aqui. Então, a depender da movimentação que o mercado faça dentro desse range de oferta, a gente pode tomar uma posição. E aí não necessariamente a gente pensa só em comprar, a gente pode pensar em vender também, mas aí à medida que o preço se comporta. Por quê? Se o mercado ele chegar aqui, demonstrar uma forte reação e começar a estruturar em 1 minuto, 5 minutos aqui para queda, eu posso sim pegar um movimento de queda, até inclusive essa outra região de liquidez que foi onde foi a captura, né? Nesse ponto aqui, porque a região de liquidez, o institucional pode ter suas ordens fechadas ainda para poder mandar o preço para cima. Deixa eu ver se eu consigo só identificar algum order block em 30 minutos ou em 1 hora para a gente ter a noção disso, né? A gente tem essa região aqui, tá? Que foi o order block que gerou a captura de liquidez, esse último candle de queda antes dessa alta que está mandando para supply. Então aqui eu marcaria como uma região de demanda de 1 hora. Então a gente tem praticamente esse range operacional. E aí o que é que pode acontecer? Isso aqui, tudo para a gente, serve como um imã dentro do mercado. Então o mercado ele pode vir a negociar na região de supply e aí seria o primeiro cenário. Mitigar a região de supply, estruturar para queda, para voltar até a região de demanda e aí estruturar para cima, ok? Qual seria o segundo cenário que eu acredito que possa acontecer? A invalidação dessa região de supply. O que é a invalidação dessa região de supply? Se o mercado ele vier até essa região de oferta aqui e ficar acumulando aqui nesse caso e vir para cima, invalidou, irmão. Então assim, a oferta que estava no controle nesse determinado período de tempo agora está inválida. E quem entra em controle quanto a oferta é invalidada, quem entra em controle é a demanda. Então, pós-movimentação, a gente vai buscar estruturas num tempo gráfico menor para basear as nossas operações e conseguir pegar um movimento em continuação. Em continuação ao quê? Ao direcionamento para essa região de liquidez aqui em cima. Ficou claro para vocês, pessoal? Se não ficou, pode me falar aí, tá? Fala aí pra mim no chat que eu tô lendo tudo aqui. Boa noite, Alex. E aí, irmão, como é que tá? Falem pra mim se ficou claro a análise, que agora a gente vai basear isso aqui no EURUSD, tá? Está top. Valeu, vamos pra cima. Aqui, inclusive, a gente vê até as análises que foram feitas, pessoal, na semana passada, né? Então, por isso é importante vocês assistirem a live de domingo de análise de mercado. Por quê? Porque o que é que acontece? Vocês veem, ó, isso aqui foi semana passada, tá? Isso aqui foi análise de domingo. E olha o que o mercado fez. Fez praticamente isso. Região de ineficiência supriu acima da região de 50% da ineficiência. Deixou o que pra gente? Liquidez com a região de oferta aqui nesse ponto, né? Outra região de oferta de 1 hora, que é uma região de oferta bastante relevante para o mercado. Então aqui, ó, o mercado chega, captura a liquidez, manda para cima e manda para baixo novamente, quebrando estruturas anteriores aqui e estruturando o preço do mercado, sempre gerando liquidez acima. Então é bastante importante a gente estar muito bem fundamentado com relação a isso. Agora, observando o DXY, o que é que a gente entende? Existe uma probabilidade do dólar americano ter uma força com relação às outras moedas do mundo durante essa semana. Então, como que a gente deve enxergar? Se eu enxergo que dólar tende a se valorizar, o que é que acontece com as moedas que são contrárias ao dólar? Tendem a se desvalorizar. Então, eu já crio aqui uma sensação de que eu posso olhar mais para as outras moedas agora, que tem correlação com o USD, com um viés mais de venda. Então, eu posso olhar para a GBP-USD com uma probabilidade maior de venda do que de compra. Posso olhar para a EURUSD, né, com uma probabilidade muito maior de venda do que de compra. Só que aí a gente precisa entrar nesses ativos para basear nossas análises com base na movimentação que eles estão fazendo.